Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Começam as Olimpíadas e todos os olhos se voltam para os Jogos. Além da animação da torcida, do desempenho dos atletas e dos resultados, o maior evento esportivo do mundo também oferece ao Rio de Janeiro seu legado. Grandes obras, melhorias de infraestrutura, mas também legados simbólicos, como aproveitar os jogos para estimular a participação das crianças nas aulas de educação física. Mas como aprimorar essas aulas para torná-las mais interessantes para os alunos? E como fomentar a capacitação profissional para formar uma geração mais ativa e saudável a partir das Olimpíadas? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Cristiano Parente, coaching de atividade física. Boa tarde, Cristiano. Bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada pela sua participação. Cristiano, como a gente falou na abertura do programa, um grande legado é estimular a prática da atividade física, inclusive nas escolas, a partir das aulas de educação física. Como é que a gente pode, num primeiro momento, aproveitar então as Olimpíadas para estimular essa prática, né? A gente sabe que muitas vezes as aulas de educação física são vistas pelos alunos como um momento de diversão, mas como é que a gente pode fazer realmente dessas aulas um momento produtivo, até para a preparação física dos alunos, incluindo também todos os alunos da turma? Uma das coisas bastante importantes para a gente pensar nesse primeiro momento é a questão do esporte e da educação física, né? O esporte ele é uma matéria muito motivadora, né? As pessoas adoram assistir o esporte, gostam de ver. O esporte ele é plástico, a competição ela é muito atraente, né? É um tema que atrai muito as pessoas. Mas quando a gente vai pensar no âmbito geral, na maioria da população, a grande maioria da população, ela não está apta para esse modelo relacionado com o esporte, onde a competição é o que prevalece. A competição é para poucos, né? Quando a gente vai avaliar a população mundial que faz atividade física regularmente, a gente tem mais ou menos 4% da população que é regularmente ativa, uma média mundial. E a gente tem 96% da população que está fora desses modelos. Alguns estudos com adolescentes, por exemplo, que promovem ao adolescente a oportunidade dele escolher fazer atividade física competitiva ou não competitiva, demonstram que mais ou menos 75% a 80% dos adolescentes não gostam do modelo de praticar de maneira competitiva. Mas o modelo de assistir à competição, ele é muito atraente e ele pode estimular a gente a buscar uma atividade que seja cooperativa e não competitiva, pelo simples fato da gente poder estar assistindo esse modelo, né? Então, a oportunidade que a gente tem agora com as Olimpíadas, ela é fantástica. Assim, a gente vai falar durante 3 ou 4 semanas, absolutamente o tempo inteiro sobre esportes, jogos, competições, mas a gente tem que pensar dentro do modelo escolar, né, onde a gente tem que promover a integração, onde a exclusão não pode fazer parte, onde a questão da competição ela tem que ser muito bem cuidada. A gente tem que pensar dentro do modelo escolar onde todas as crianças tenham acesso à modalidade ou às práticas diferentes. Não se pode, por exemplo, no ambiente escolar, se restringir a 2 ou 3 modalidades que são as mais simples de serem aplicadas, quando a gente pode ter crianças que vão ser bacanas em atividades individuais, como natação, ou judô, ou ginástica, e a gente vai dentro do modelo escolar e se utiliza só jogos coletivos e competitivos, onde algumas crianças não se encaixam naquele modelo, não gostam daquele modelo, e aí, em vez disso virar um ponto positivo, vira um ponto negativo, né? Vira um trauma na vida da criança. Acaba desestimulando, né? Uma aula mal preparada nesse sentido, né? Que não inclui aí todos os perfis de alunos, acaba desestimulando os alunos que não têm esse interesse pelo esporte de alto rendimento, né, pela própria competição. É exatamente isso, assim. E esse é o modelo que a gente tem seguido durante muitos anos dentro da educação física escolar. Quando a gente está pensando que durante todo esse tempo a gente ficou priorizando, por exemplo, o basquete, o vôlei, o futebol e o handebol, que são as modalidades coletivas, com bola, né, e a gente foge das modalidades que não tem bola, por exemplo. E quando a gente vai olhar para toda a estrutura escolar, onde a gente tem 2 aulas de educação física na semana, que tem mais ou menos 40 minutos ali, e as crianças vão ter poucas oportunidades de interagir e de fazer, a gente tem que repensar um pouquinho a estrutura da educação física, né? Eu acho que o esporte ele pode existir dentro da escola no momento fora dessa aula de educação física escolar, porque um professor com 40 minutos de aula e 40 crianças ali
dificilmente ele consegue ter oportunidade de gerar situações onde cada uma das crianças vai ter muitas vezes o contato com a bola ou com a prática de alguma habilidade. O modelo da educação física escolar tem que ser um pouquinho mais voltado para a criança entender o conteúdo, assistir algumas coisas, visualizar o que pode e o que não pode ser o esporte, como é que o corpo dela funciona em cada uma das modalidades, ou mesmo dos exercícios, para quando ela tiver vontade, aí sim, no momento fora da grade curricular, ela escolher uma modalidade, se for competitiva, se a criança tiver esse espírito competitivo, ela escolher a competição, mas não obrigar ela a competir e muito menos obrigar ela a praticar uma modalidade que ela não gosta, porque aí começam os grandes problemas de trauma em relação à atividade física. Isso que você coloca, Cristiano, é muito interessante também quando a gente sabe na realidade, a realidade das escolas brasileiras, né? As escolas da rede pública, principalmente de ensino, que muitas não têm quadra de esporte, não tem piscinas. Então, fazer essas mudanças, né? Praticar essa inovação na forma de dar a aula de educação física, partindo aí também desse princípio de assistir a algumas competições, pode ser interessante para um país como o Brasil? Para um país como o Brasil e mesmo para os países desenvolvidos. Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que muitas escolas têm estrutura e tudo mais, e eles geram um modelo de educação física onde a competição é muito presente, onde se valoriza ter um ganhador, um campeão, e esse campeão ganha uma medalha e um troféu, a gente gera um modelo onde um ganha e outros todos perdem, né? O segundo já é o primeiro dos derrotados. E a criança lê desse jeito, né? Não adianta a gente falar para as crianças que o importante é participar do jogo, porque dificilmente uma criança tem um cognitivo desenvolvido num nível para entender que não ganhar é tão legal quanto ganhar. A criança lê de um jeito muito diferente do adulto. E isso vai só ser desenvolvido ou melhorar ao longo de muitos anos de trabalho. Então, lá nos Estados Unidos, onde tem toda essa estrutura, mas o modelo é muito competitivo, as crianças vão lá e a gente tem 60% da população dos Estados Unidos que virá obesa, que não consegue sair do sedentarismo, e a gente tem lá 1, 2, 3%, que são os caras que praticam regularmente, que viram atletas, que competem, que fazem atividade física para o resto da vida. Então, esse modelo ele vai servir para o Brasil, que a gente não tem a estrutura física, e mesmo para os países onde tem a estrutura física. As aulas que estão lá na grade, elas precisam estimular as pessoas a entenderem como o corpo funciona no exercício, no movimento e no esporte, entender o que cada esporte pode proporcionar para ela em termos de desenvolvimento físico ou de capacidades e tudo mais, e aí permitir em um outro momento, pode até ser dentro da estrutura da escola, caso a escola tenha espaço para isso, permitir que as crianças escolham atividades fora da grade curricular e elas vão, por vontade delas, começarem a praticar. Agora, entendendo o que é o esforço e a atividade física. Agora, a gente também pode aproveitar esse momento, né, da Olimpíada do Rio, para que as crianças e adolescentes conheçam outras profissões ligadas ao esporte, que não seja só como o praticante, né, como o corredor, o nadador. Eles podem conhecer diversas profissões, né, como a gestão do negócio de esportes, a pesquisa, áreas clínicas. E esse momento é importante também para esse conhecimento amplo aí do que envolve o esporte e não só os esportes olímpicos também. Com certeza, assim, a gente vai ter contato agora com o outro lado dos jogos, né? Porque normalmente a gente estava participando sempre dos jogos do lado de dentro da quadra, assim, né? E agora a gente com os jogos aqui no Brasil, a gente vai ter a oportunidade de entender uma série de coisas que estão relacionadas com a estrutura esportiva, com a estrutura de organizações, e a gente já tem algumas dificuldades na organização aqui e ali, até por falta de know-how em relação a isso, mas a gente vai ter muito contato com todas essas questões de logística do esporte, né? É um tremendo de um negócio, assim, é o grande negócio do futuro. Quando a gente começa a entender que o esporte é uma grande empresa que pode gerar lucro, emprego, que pode gerar um benefício social enorme para as pessoas, a gente vai ter que entender como são essas profissões. Quem está por trás disso? Quem é o cara que coordena, quem é o cara que vende, quem é o cara que organiza, quem é o cara que treina, quem é o cara que dá suporte para tudo isso, marketing e tudo mais. A estrutura por fora é muito grande e a possibilidade de trabalho é enorme. Se a gente desenvolver um trabalho bacana, aproveitar para aprender com toda essa questão dos jogos, como a gente está organizando, o que a gente está errando, acertando, a gente gera uma indústria nova, grandes oportunidades de trabalho e uma nova área para as pessoas pensarem em atuar como profissionais. Legal, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa, Cristiano, mas é importante também a gente pensar na preparação do professor, né, em sala de aula, o professor de educação física, para essas novas faces das aulas de educação física, como você coloca, né? Você percebe que isso já vem sendo estimulado dentro da universidade, dentro das aulas, das faculdades de educação física? Essa é uma questão que vem sendo trabalhada, na sua opinião? Eu acho que vem sendo, mas vem sendo um pouco trabalhada. A gente tem que pensar no profissional de educação física dentro da escola, o professor de educação física, como se pensa os professores das outras áreas, né? Porque hoje o professor de educação física na escola é o cara que vai organizar a festinha de fim de ano e a quadrilha na festa junina.
E, na verdade, o professor de educação física é o cara que tem um conteúdo, que entende de corpo e de fisiologia do corpo e dos movimentos de uma maneira e com conteúdos que são importantes para a vida da pessoa, para todos os dias da vida da pessoa dali para frente. Quando o professor vai lá e ensina um pouquinho sobre como se deve sentar, como a coluna funciona, como que uma atividade pode gerar uma perda de gordura ou um ganho de massa muscular, quando ele ensina esse conteúdo teórico para uma criança, essa criança vai guardar isso e vai mudar isso para o resto da vida. Então a gente tem que pensar na preparação do professor de educação física agora, para ele estar mais relacionado com ensinar conteúdos, para ele ter um caderno, para ele ter um livro, para ele ter conteúdos que são teóricos, que vão mudar a vida das pessoas efetivamente, e não só para fazer o professor de educação física ensinar a jogar bola, ou ensinar a jogar vôlei, ou saber o tamanho da linha da quadra, ou o tamanho da bola, porque isso é um conteúdo que está em qualquer manual. Então, como é que se transforma... Em aulas multidisciplinares, né, Cristiano? Juntando aí biologia, matemática, né? Você falou o grande X da questão. Quando a gente integrar a educação física com os conteúdos teóricos dela com outras áreas, a gente interfere em toda a formação da criança. Assim. Os conteúdos que são transversos, eles vão atuar de uma maneira muito integrativa na formação do cidadão. A criança que entende disso, ela relaciona com o trabalho dela, a hora que ela está sentada. Quando ela escolher ser engenheira, ela sabe que ela vai ter que trabalhar mais tempo sentada. Ela sabe que ela vai ter que colocar atividade física na vida dela de um outro jeito, porque ela não pode ficar tanto tempo sentada. Isso muda tudo. Legal, Cristiano, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. A gente torce aí para que nesses dias de jogos esse legado simbólico realmente se torne efetivo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa sorte para o Brasil. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre os valores humanos que as Olimpíadas carregam, como respeito, colaboração e justiça. Então, como esse espírito olímpico pode ser utilizado em atividades pedagógicas? A gente vai contar com a presença da Idalina Borges Mesquita, que é ex-jogadora da Seleção Brasileira de Handebol e professora que participou de 3 Olimpíadas. Então, a gente espera você para essa conversa daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já!